Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Espero que todos estejam muito bem. Falaremos então da possível federalização da CEMIG. Momento é de aportar? Muito cuidado, eu acredito que é um momento de cautela, né? Para acompanhar de perto como que irá desdobrar essa história, mas a depender do cenário pode se tornar oportunidade sim. Falarei um pouquinho sobre essas possibilidades no decorrer do vídeo. Também, né, pode envolver Taesa, não de maneira primária, mas de uma maneira secundária. Em qual sentido? Hoje a CEMIG ela é um dos acionistas aí de referência na Taesa. Ela faz indicação para conselho e etc. Então, tentando já responder logo de cara, nesse momento, de maneira primária, né, você não teria um impacto. Mas no longo prazo, até porque falaremos um pouco sobre os moldes que pode ser feita essa federalização, né? Ou seja, a CEMIG e a Copasa poderiam sair de duas empresas estatais com o controle do governo estadual para estatal com o controle da União Federal, tá? Então, quem poderia ter indicações dentro do âmbito de conselho da Taesa no futuro poderia ser a União Federal, mas de maneira aí secundária. Tivemos então alguns destaques, principalmente essa queda de CEMIG a R$ 11,02 chegou a cotar, depois subiu um pouco, né? Eu destaquei aqui a queda de 12,33. Alguns investidores fizeram compras, né? Inclusive compartilharam comigo, mas eu sou adepto um pouco da cautela. Não adianta entrar por euforia, não. Eu vou comprar por euforia e depois não dar conta de ir mantendo as compras em novos eventos e capítulos dessa história. É essa a minha avaliação pessoal. Então, vamos acompanhar de perto como que será feito tudo isso e como que será o desenrolar dessa história, né? Taesa fechou positivo, 36,52. Destaca-se também, né, alguns pregões acima de R$ 36. Banco do Brasil fechou positivo, mesmo pós-Datacom, a 51,89. Um outro papel que vai mantendo aí uma estabilidade, mesmo após a Datacom, é CSN Mineração, Semin 3, acima dos R$ 7. Vejo alguns contratos de aluguel das ações acima dos 20%, o que vale também para a transição paulista, estão ali segurando essas ações lá no preço alto. Claro que terá correções, não sei quando, tá? Mas terá correções, porém, no momento, nós vemos aí que alguns formadores de mercado têm sustentado essa alta de CSN Mineração. Cielo, acima de 3,80, chegou a negociar 3,90, é um papel que pode estar próximo aí de passar dos R$ 4. Vamos acompanhando também de perto. E Auren Energia, né, chegou a negociar a 14,60 após os grandes dividendos de ontem. Para quem não assistiu o vídeo e quem não viu aí o aviso aos acionistas, os 1,50 por ação. Eu, pessoal, farei outro vídeo aqui falando sobre o pós-dividendos. Existe vida no pós-dividendos de Auren Energia? É uma empresa que irá se provar, tem que se provar com o tempo, assim como a Nova AES Brasil e outras empresas do segmento que estão aí com fortes investimentos, tem que se provar com o tempo. Não adianta tentar precipitar, tentando a entender, né, que a empresa irá pagar esses dividendos de 1,50 todos os anos. Eu não tenho essa atribuição à Auren Energia, pelo contrário, sei muito bem que a expectativa é outra. Se pagar metade disso, 50% disso todos os anos, nos próximos anos, já seria interessante. E tem um outro fator: você ainda não tem uma política de dividendos, uma norma de dividendos estabelecida, muito bem clara, no sentido de contemplar o seu acionista todos os anos, além do mínimo que a lei das sociedades anônimas requerem, né, que é 25% do lucro líquido. Então, vamos acompanhar de perto como também que a Auren Energia irá performar nos próximos trimestres, e eu farei aqui alguns vídeos sobre preço teto, preço alvo e também dividendo por ação projetado para o ano de 2024
e para os próximos anos também aí com relação ao consenso de mercado. Dando seguimento então, CEMIG cai mais de 10% com notícia de que o governo de Minas Gerais aceitou repassar ativos para abater dívida com a União. Basicamente, pessoal, hoje o governo de Minas Gerais tem mais de 150 bilhões em dívidas com a União, tá? E para, né, não secar o caixa aí, para não ter um problema com aí liquidez no curto prazo, o que eles poderiam fazer? Ou, né, voltar a pagar juros dessa dívida, coisa que já aconteceu lá nos anos de 2016 e anos atrás, para evitar, né, um regime de recuperação fiscal também, que aí mancharia muito o governo do governador Zema. O que foi proposto pelo Rodrigo Pacheco, que é um dos líderes do Senado e que tem boa relação tanto com o governo Lula quanto com o governador Zema? Repassar os ativos para a União, tá? No caso, os ativos seria CEMIG e Copasa, com o intuito de daqui, né, colocando uma cláusula, além da Codemig, né, com uma cláusula para o Estado, né, nesse caso o acionista, hoje o Estado, em até 20 anos, poder ter aí o direito de recomprar, tá? Recomprar esses ativos. Na minha avaliação, hoje, CEMIG e Copasa são duas empresas de qualidade no setor. Porém, qual que era a perspectiva do mercado em relação à CEMIG e também em relação à Copasa? Era uma possível privatização. O que nós estamos concluindo? Nós estamos concluindo que o governador Zema não tem aí cacife para conseguir privatizar, passar essa privatização na Assembleia do Estado de Minas Gerais. E também a Assembleia do Estado de Minas Gerais prefere ver essas duas empresas se tornando, né, saindo de estatal e estadual para estatal federal, a ter aí uma privatização, um vislumbre como privatização. Então, tem que acompanhar de perto e não é só ir lá e comprar as ações, tem que acompanhar de perto os desdobramentos de como ocorrerá. Na reta final do dia, tivemos um novo insight de que o governador já teria mudado de opinião. Porém, pessoal, como já falei, isso daí é um fator, né? Esse é um fator que não está no controle do pequeno investidor, do investidor que faz aportes constantemente. Então, cabe ao investidor, nesse momento, ter cautela. Nós iremos avaliar agora os indicadores de CEMIG e realmente chama a atenção, inclusive chama a minha atenção. Eu já estou tentando entender tudo o que está ocorrendo para um possível aporte, mas com outras condições. Então, nesse sentido, né, nós teríamos uma outra CEMIG e uma outra Copasa futuramente, com uma outra estrutura de poder, com outro pensamento e etc. É essa a minha avaliação. Ah, mas e a questão, né, que hoje a empresa ela é a distribuidora, tem também geração de energia e tem também transmissão e distribuição de energia. Hoje você teria uma CEMIG, amanhã você poderia ter outro estilo de CEMIG. Inclusive sofreu bastante lá de 2016 e anteriormente a isso. Por quê? Porque tinha dívidas absurdas, não conseguia ser rentável e etc. Né? Então, tem que acompanhar de perto. O que nós temos? Nós temos um ativo de muitíssima qualidade, né? Em relação aos indicadores, em relação ao histórico de bonificações, em relação à estrutura de pagamento de dividendos também, e etc. Mas você tem aqui, né, um PL 3,72, um dos menores do setor, negocia, né, agora com esse recuo, chegou a negociar abaixo do valor de patrimônio aí, né? Eu estou falando de CEMIG 4 e também já negocia abaixo do preço em relação ao faturamento, ou seja, ela fatura mais do que ela vale em mercado na bolsa hoje. Além disso, negocia a 4 vezes o EV/EBITDA, então são números razoavelmente interessantes. Não é uma empresa endividada, pelo contrário, né, alavancada no sentido de precisar aí sanar as dívidas no curto prazo. Hoje, né, ela conseguiria ir através
do seu patrimônio ou através de uma arrecadação do EBITDA, fazer o pagamento dessas dívidas e possui uma liquidez corrente até que interessante. Não podemos dizer que é a maior liquidez corrente do setor, mas 1,30 vezes ainda é interessante, visto que a alavancagem está baixa, então ela está trabalhando com o capital dela. Além disso, boas margens, margem líquida de 18%, para uma empresa, para uma estatal que tem aí uma das suas atribuições a distribuição de energia, né? Então você tem que acompanhar de perto como que seria essa nova estatal. Será que a lucratividade cairia pela metade? Será que a rentabilidade não seria o maior foco? Então, tudo isso tem que ser acompanhado de perto. E com o crescimento de lucro e receita nos últimos anos. Então, pessoal, vale a pena acompanhar o caso e novos preços com novas realidades. Inclusive, se o mercado começa, né, a precificar ainda mais ela com preço de estatal federal, por exemplo, é um PL aqui de 3 vezes, poderia ser, né, um PL de 3 vezes, ela negociando, por exemplo, aqui com abaixo do VPA ainda mais, né, em 0,70, 0,60% em percentual do seu valor de patrimônio, aí sim, na minha avaliação, eu começo a entrar. O que seria ali na casa dos 9, 10 reais no que tenho de informação hoje, né? No que tenho de informação nas mãos hoje. Pode mudar e eu posso aceitar pagar esse preço que está hoje aí na casa, né, de 11 reais. Então, vale a pena acompanhar o que está acontecendo. E um outro fator, apetite do pequeno investidor por ações aumenta depois de meses em queda. Aí aqui você percebe, né, o tanto que o investidor ele muitas vezes está acomodado na renda fixa e quando você tem, né, a queda na taxa de juros, a alta nas ações, isso começa a chamar atenção. O problema é que ele pode estar entrando no momento errado. Por quê? Porque aqui, mesmo você tendo a maior liquidez vinda dos investidores gringos, né, vindo de fora, você tem um problema que é o quê? Eles também querem realizar lucro, eles querem sair fora, querem realizar lucro, os fundos também que estavam alocados começam a realizar lucro, diferentemente de quem investe no longo prazo, quem entrou para especular quer realizar lucro. É onde Ibovespa acima de 120 mil pontos pode sofrer uma correção. E o que você tem? Esse pequeno investidor que entra para não ficar de fora, né? O FOMO, é o chamado efeito do FOMO, além de inúmeros vieses, né? A grama do vizinho é mais bonita, o vizinho está ganhando dinheiro mais rápido do que eu, então eu tenho que entrar. Então, às vezes, o camarada não entende nada e compra qualquer coisa. O que acontece? Acaba pagando caro, acaba comprando no momento errado, comprando o que não tem que comprar, pagando o preço errado e depois tendo prejuízo, inclusive com ativos de qualidade, né? Inclusive com ativos de qualidade. Esse é um detalhe que pouca gente fala. Como é que o cara consegue, por exemplo, né, o investidor ou o especulador perder dinheiro com uma empresa como uma Taesa, como uma Engie Brasil e etc., né, e tantas empresas de qualidade. Por quê? Porque ele entra errado, compra errado, às vezes a ganância fala mais alto, ou vende no momento errado e aí não tem como, né? É só o tempo mesmo e o mercado para dar humildade para ele aí ir entendendo, né? E se buscar isso, né, no longo prazo para poder ter uma cabeça realmente, uma mentalidade de investidor. Portanto, pessoal, essas eram as informações. Espero que o caso CEMIG venha aí se desenrolar, né, e ter uma oportunidade para aposta de verdade, não nebulosa, não no sentido de comprar porque caiu, mas sim é uma oportunidade que seria aí de longo prazo para quem realmente olha para o longo prazo da empresa e não simplesmente aí num fator que ainda não teve uma certa explicação muito bem quista por parte, principalmente do governo estadual de Minas Gerais. Inscreva-se, compartilhe, curta, o vídeo não representa uma simples recomendação de compra. No mais, desejo a todos vocês bons aportes e até o próximo.